Êxodo capítulo 12, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para um cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e nas vergas da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-ei. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e calçados e cajado na mão. Comê-los-ei à pressa, e é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como a solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo. Amém? Até aí. Recline sua cabeça, vamos orar. Pai bendito, Pai amado, graças damos ao Pai, pela graça, pela misericórdia, Senhor. Senhor, volta a nossa mente, ó Pai, para a Tua obra que Tu fizesses há 3.500 anos atrás, sobre a primeira Páscoa. E aponta, Pai, nas nossas mentes, aponta para o Teu Filho que morreu naquele Calvário por nós. Ajuda-nos nessa noite a expor, a falar a Teus filhos. Abençoa a nossa mente, nosso coração, que o Senhor nos quebrante, que o Senhor nos faça, ó Pai, rememorar, ó Pai, essa data maravilhosa da nossa libertação. Em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Se vocês quiserem, mantenha a Bíblia aberta em Êxodo 12. Hoje nós vamos falar da Páscoa. A gente vai dar uma pausinha no livro de Romanos para falar dessa data tão especial para o cristianismo, para a fé cristã, que é a Páscoa. E eu quero principalmente a atenção das crianças aqui hoje. Eu quero fazer com vocês o que ocorreu comigo quando a primeira vez que eu ouvi sobre a Páscoa. Eu tenho fortes memórias assim do primeiro sermão que eu ouvi sobre a Páscoa, e isso ficou na minha mente. E se tornou mais forte ainda depois que eu assisti aquele filme, aquele desenho do Spielberg, O Príncipe do Egito. Vocês já assistiram? Não. Não assistiu? Assisti, porque é muito bom o desenho. Fala da vida de Moisés ali, do Êxodo. Mas o que é Páscoa? Quem de vocês pode me falar o que é Páscoa? Pode falar. Páscoa é o dia que Jesus ressuscitou. Isso engloba a ressurreição do Senhor Jesus. Muito bem. E que animal, vem à mente quando a gente pensa sobre Páscoa? Um cordeiro. Quer falar também, Davizinho? Não? Se fosse eu na idade de vocês, se perguntassem para mim, eu ia falar um coelho. É um coelho. Aprendi que é um coelhinho. A gente ganha ovo, a gente ganha chocolate, ovo de Páscoa na Páscoa, Posteriormente, só depois que eu fui descobrir, que não, a Páscoa, quando a Páscoa foi instituída, tem a ver com um animalzinho que a gente vê que é o cordeiro. É o cordeiro de Deus, fornecido por Deus. E é isso que nós vamos falar hoje. A gente vai voltar a nossa mente a 3.500 anos para trás, quando foi instituída a primeira Páscoa. A gente vai voltar a nossa mente lá para o Egito,
E nós vamos traçar um paralelo, né, com a primeira Páscoa, com a obra de Jesus, a obra que Jesus fez por nós. Porque a primeira Páscoa aponta para o nosso Mestre. Tem um simbolismo que aponta para o que Cristo ia fazer por nós posteriormente naquele Calvário, na sua vida. E como é que o contexto? Vamos falar um pouquinho do contexto da época, né? Como é que o povo de Israel foi parar no Egito? Porque vocês sabem que o povo de Israel estava cativo, estava escravizado no Egito já por mais de 400 anos. 400 anos, muito tempo. O que aconteceu? José estava lá no Egito, faltou pão, faltou comida, faltou alimento na terra de Canaã, e os israelitas vão para o Egito, e José era governador, tem toda aquela história. Só que depois que José morre, se levantou um faraó que não conhecia José, o que José tinha feito. E ele vendo aquele povo, o povo de Israel ali, falou, não vamos escravizá-los, vamos usar esse povo aí. E escravizaram o povo de Israel. E foram mais de 400 anos de escravidão. E Deus, ele levanta um homem, né? Moisés. Moisés ali, Deus chama ele ali do monte ali, ele viu aquela sarça ali ardendo, e Deus chama ele, Moisés, eu tenho visto a aflição, a escravidão que está meu povo, e eu quero libertar através de você o meu povo, para que vocês venham e me adorem. Né? Tanto que está lá em Êxodo 3, versos 7 a 9, diz assim, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu e do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os têm oprimido. Né? Então Deus, ele traz Moisés, levanta Moisés para libertar o povo de Israel que estava lá sofrendo naquela escravidão ali no Egito. E aí, se você lembra da história, tem todas aquelas 10 pragas, né? Quem lembra das pragas? Fala uma praga. Pode falar, Davizinho. Isso, foi a última praga, que é o que a gente vai falar hoje. Mas quais foi a primeira? Qual foi a primeira? Sem ler ali, não pode ler. Não sei ler. Isso, a água do Nilo virou sangue, nós vemos as moscas, isso, os gafanhotos, isso, as rãs. Cada praga, para vocês verem, cada praga que Deus enviou ao Egito foi para combater um falso Deus que o pessoal pensava que existia no Egito. E o povo de Israel, durante todas as pragas, eles assistiam de camarote, lá da terra de Gozém, Deus, né, mandando praga lá para o povo do Egito. Porém, entretanto, na última praga, o último juízo, a última praga que Deus haveria de mandar, ia ser para todos. Na última praga, eles não estavam livres do juízo de Deus. Então, o que Deus faz? Deus, ele providencia um meio pelo qual eles não sofram o juízo de Deus. É aqui que vai ser instituído a Páscoa. Aqui que vai ser a primeira Páscoa. A primeira Páscoa se dá neste evento, na última praga, que Deus vai dar um meio pelo qual ele livre o seu povo do juízo que ele vai trazer sobre a terra do Egito. E por mais que não esteja explícita a palavra que vocês acham que vocês vão lembrar, vocês lembram de expiação? Lembra da palavrinha expiação? Por mais que ela não esteja implícita aqui no texto, no capítulo 12, ela está implícita nele. A gente vai ver e a gente vai falar um pouquinho sobre a expiação, que é o cancelamento, né, do pecado e por aí vai. O primeiro ponto aí, nós temos vários pontos hoje, por isso que eu falei para vocês que vai demorar hoje, né? Primeiro ponto, um marco para uma nova vida. Leia o texto aí, no verso 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então, a data da Páscoa ela vai inaugurar uma nova era, um novo recomeço. É onde Deus vai libertar o seu povo, o povo que estava escravizado, e eles vão ter agora uma nova vida, novas diretrizes,
uma nação vai sair do Egito ali para uma nova vida. Né? Esse evento marcaria o início da nação, um novo ano, vida nova. Marca o dia da libertação do povo de Israel. Naquele dia se dá um marco. Que nem que a gente fala assim, sempre tem um marco, né? Tem antes e depois de Jesus. Né? É um marco histórico, dali que começa ali a era cristã e por aí vai. Então, esse dia, o dia 10, né, de Nissan, que eles falam, ia começar praticamente um novo calendário para eles, um novo ano. Né? O ano para vocês vai começar nessa data. Então, esse dia começa uma nova vida para vocês. Por quê? É quando vocês vão ser libertos para viver, de fato, para a glória de Deus. E para nós, né, quando nós cremos, o que acontece quando nós cremos? Nós somos introduzidos uma nova família. A gente tem falado bastante em Romanos, né, que aquele que crê em Jesus, ele se torna uma nova criatura, se começa uma nova vida, não começa? Então, quando nós cremos verdadeiramente em Cristo, nós nascemos de novo. Deixamos a vida de servidão, né, praticamente lá do Egito. Nós passamos pelas águas, não passamos? E depois nós rumamos rumo a Canaã celestial. Praticamente, se você lê o Êxodo, né, você vê a história de Israel saindo do Egito. Praticamente, se você quiser pegar o Pentateuco, os 5 primeiros livros, você vê a queda, no segundo livro você vê libertação, no terceiro livro você vê libertação, em Números você vê a caminhada, e no último você vê praticamente a lei sendo dada de novo para perseverar. E é maravilhoso, até chegar a Canaã celestial. Você vê assim os paralelos assim que a gente tem com a vida cristã. Com a vida cristã se dá a mesma coisa com Israel. Quando nós cremos em Jesus, nós somos libertos. Nós temos visto isso em Romanos. Nós pertencemos ao reino do pecado. Quando nós chegamos a Cristo, ou quando Ele se chegou a nós, o que aconteceu? Nós fomos libertos. Nós fomos salvos. Nós fomos transportados. Nós somos tirados do reino das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Então ocorre a mesma coisa conosco quando nós chegamos até Cristo. Ou quando Cristo já chegou até nós. Nós temos um novo começo. Você nasce de novo. Não nasce de novo? Não. Segundo ponto, o sacrifício em prol de um grupo. Veja aí o texto 3-4. Moisés fala: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para um cordeiro. O sacrifício, gente, era para um grupo fechado de pessoas. Por isso que Deus fala para Moisés, fala para o povo, ó, tome um cordeiro, né, uma família, né, se a família for pequena, 2 pessoas, né, traz ela para a casa do vizinho e ali vocês comem, né, ou sacrificam e comam o cordeiro. E aqui a gente vê que o sacrifício que Deus providenciou foi para um grupo fechado de pessoas, né? A gente remete isso aqui para praticamente a igreja, que Cristo ele não morreu por todas as pessoas. Cristo morreu por aqueles que creem nele. Né? É um grupo fechado, não está aberto para todos. O sacrifício só há de proteger aqueles que estão dentro daquela casa. Então, a gente vê que é um sacrifício fechado por uma família, por um grupo. E isso aponta, querendo ou não, para a igreja. Porque somente aqueles que são da igreja, a verdadeira igreja do Senhor, aqueles que creram verdadeiramente, que estão debaixo da casa onde o juízo de Deus não há de passar, não há de ser efetuado ali. Né? A pessoa que está, de fato, sobre aquela casa, né? Debaixo da proteção ali do sangue, Deus não há de trazer o juízo sobre ela. Então a gente vê essa questão. É por um grupo fechado de pessoas. Terceiro, especificações da oferta. A gente vai ser bem rápido, gente, tem bastante coisa. Especificações da oferta aceitável. Verso 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Um cordeiro defeituoso, né, Deus, o que ele exige, né, do sacrifício? Tem que ser sem defeito, um cordeirinho de 1 ano, sem defeito, sem enfermidade, né?
Porque qualquer coisa mínima que seja, Deus não aceitaria essa oferta do seu povo, né? Então o sacrifício tem que ser perfeito. O cordeirinho tinha que ser sem mancha e sem mácula, né? Quando Deus institui a lei, o que ele fala? Né? Tem que ser assim, assim, assado. Se tiver fora do padrão, Deus não aceita, né? E isso aponta para quem? Quem é o cordeiro sem defeito? Para nós. Jesus. João Batista, o que ele disse quando ele viu Jesus pela primeira vez? Ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Jesus é o Cordeiro imaculado. Jesus é o Cordeiro santo, o Cordeiro de Deus que veio até nós e ele vai servir de sacrifício por nós. Né? O Cordeiro imaculado. E você vê que Jesus foi o quê? Sem pecado, por toda a sua vida. Ele nasceu da Virgem Maria, né? Em tudo semelhante a nós, porém sem pecado. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, o nosso Senhor, ele é o único sacrifício que pode ser sacrificado em nosso lugar, porque ele é o perfeito. Nenhum outro homem poderia se colocar no lugar e morrer pelos demais. Somente aquele que é imaculado, somente aquele que não tem pecado. E Cristo é esse homem. Cristo é o homem que desceu na terra para ser o nosso sacrifício, ser o nosso cordeiro, morrer em nosso lugar. O cordeiro será sem defeito e macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. A questão do cordeiro tem que ser macho. Isso aqui remete-nos a questão de um homem. Um homem pecou. Né? Quem pecou no Éden? Nós estudamos em Romanos. Adão. Por Adão entrou o pecado no mundo. Então, por causa e o Adão é o nosso representante, a gente tem visto essa questão toda, né? E só que o negócio é que um homem tem que pagar, não tem? Foi o homem que transgrediu, foi o homem que infringiu a lei de Deus, foi o homem que ofendeu a Deus. Então é um homem que tem que pagar. Só que nós temos visto que os homens normais, né? Quando também fala homem é a humanidade, é a questão que eles não têm, eles não são perfeitos para pagarem essa dívida que eles têm com Deus, né? E outra, o homem ele é finito. A dívida que nós contraímos foi uma dívida infinita. A gente sempre usou Anselmo, né? Se vocês lembrarem de Anselmo, nós temos uma dívida infinita para com Deus. E o homem é finito. Só Deus poderia pagar essa ofensa, né? Essa dívida que nós temos para com Deus. Só que Deus não deve, né? Deus não fez nada de errado. Por isso tem que ser homem e só um Deus pode pagar. Por isso que Cristo se fez homem. Cristo se fez homem para pagar uma dívida infinita. Por isso que ele fala a questão do macho aqui. Foi um homem que pecou, um homem tem que pagar. Só que por os homens serem finitos, eles não têm a capacidade de quitar essa dívida com Deus. Por isso que era necessário um Deus. É por isso que o nosso mestre se fez homem, ele se fez carne e tomou o nosso lugar. Por isso houve a necessidade de Cristo se encarnar. Deus se fez homem e habitou entre nós e se entregou como sacrifício em nosso lugar. Quarto, a preservação. Verso 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imulará no crepúsculo da tarde. O cordeiro, eles pegavam o cordeiro no 10º dia, iam recolher o cordeiro até o 14º dia. Eles iam ficar com o cordeirinho 4 dias da sua casa. Por que isso? Para preservar ele, para que ele não se contaminasse. Porque durante aqueles dias ele poderia ficar em observação, né? E você poderia ver se ele ia ficar perfeitinho até aqueles dias, até o sacrifício. Porque o sacrifício não ia ser imediato. Então você vai pegá-lo, esse cordeirinho, e vai ficar com ele, vai cuidar dele. Né? Interessante que eu estava lendo um livro do Philip Hayek hoje, ele falou que as pessoas ficaram tão afeiçoadas, né, aquele animalzinho dentro de casa com eles ali, que eles falavam assim, o nosso cordeiro, né? E até o menininho podia até perguntar, rapaz, o que você está fazendo, né? Isso aqui é a Páscoa, isso aqui
é o cordeiro substitutivo que há de substituir ou o seu irmão ou até mesmo você do juízo que há de vir, né? Esse é o nosso cordeirinho, nosso cordeiro pascual, né? Ele ficava ali. E essa questão da preservação, preservar para que ele permanecesse imaculado, para que ele não tivesse nenhum defeito durante aquele tempo e para que Deus não rejeitasse aquele sacrifício. Oi, Samuel. Imaculado é sem mancha, é o que a gente fala, sem mancha, sem mácula, sem defeito. Né? Imagina uma camiseta branca, você não tá com a camiseta branca, ninguém tá, né? Sua mãe ali, ó. Aí você vê uma coisinha, uma sujeirinha aqui assim nela, né? Tá sujo, tá maculado, né? Vamos dizer assim. Isso aponta para quê, gente? Cristo, ele se fez carne, ele habitou conosco, né? E ele viveu nesse vale de lágrimas, como diz João Calvino, né? Ele sofreu desde o seu nascimento, né? Se vocês estão acompanhando os devocionais que eu estou mandando no livro de Mateus, desde o seu início, né? Desde quando ele nasceu, ele nasceu numa estribaria, né? Eu estava vendo até um podcast, falou, pô, se você estivesse lá, você não ia gostar daquele ambiente, aquele cheiro de esterco, nasceu ali, talvez naquela palha e por aí vai, né? Não foi um ambiente agradável, né? Não tinha um bom cheiro, né? E desde aquele início ele já foi perseguido, Herodes buscou matá-lo, buscou tirar a vida do nosso mestre. E a gente viu, como a gente leu em Isaías 53, homem de dores. Vocês viram também o sermão que eu mandei do Charles Spurgeon, né, o homem de dores. Você viu que tudo aquilo que Cristo passou, tudo que ele sofreu, né, por habitar esse vale de lágrimas, mas ele em tudo foi tentado, porém sem pecado, né? Os seus inimigos buscando sempre uma razão para o prenderem, para o matarem, né? E ele nunca revidou, como vocês leram, né? Como ovelha muda foi levada ao matadouro, né? Os fariseus sempre ali, ele na cruz, né? O bandido, outras pessoas, desce, você é o Messias, desce, né? E por aí vai. Ele, em tudo, ele não pecou. E ele poderia ter pecado. Ele poderia ter, na sua mente, meditado algo mal. Só que não. Graças a Deus não. Ele permaneceu imaculado até a última hora, até o seu último suspiro. Ele permaneceu firme ali e ele não pecou. Aquele que não conheceu o pecado, olha só, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Hebreus 4,15 diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então ele permaneceu, Deus o preservou. Desde quando ele desceu à terra, ele foi preservado, e ele permaneceu imaculado, sem mancha, sem mácula. Por isso que ele é o sacrifício perfeito para nós, é o substituto perfeito para nós. Por isso que você pode confiar nele, porque ele não é como os demais homens, as demais pessoas, ele é puro. Ele é o sacrifício vivo, puro e agradável a Deus, que te reconcilia com Deus. 1 Pedro 2, do verso 21 a 24, diz assim, porquanto para isso mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Esse é o seu mestre. É o homem sem pecado que te substitui, né? É o sacrifício perfeito. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz João Batista. J.I. Packer ele diz assim na sua teologia concisa, né? A impecabilidade de Cristo é fundamentada e essencial. J.I. Packer, em sua excelente obra intitulada Teologia Concisa, nos ensina: a impecabilidade de Jesus era necessária para a nossa salvação. Não fosse ele um cordeiro sem defeito e sem mácula, seu sangue não teria sido precioso. Ele mesmo teria necessidade de um Salvador, e sua morte não teria redimido.
Sua obediência ativa, perfeita, conformidade permanente à lei de Deus para a raça humana e a sua vontade revelada para o Messias qualificou Jesus a tornar-se o nosso Salvador ao morrer por nós sobre a cruz. A obediência passiva de Jesus, suportando o castigo da lei, violada de Deus como nosso substituto imaculado, coroou sua obediência ativa para assegurar o perdão e a aceitação daqueles que colocaram sua fé nele. Então você vê, a gente sempre tem falado dessa questão, né, da obediência ativa e passiva de Cristo. A passiva foi que ele se entregou. Vocês lembram? Ele se entregou e ele não revidou em nada. A ativa foi desde quando ele nasceu. Ele nasceu debaixo da lei e ele cumpriu toda a lei. Ele foi perfeito em toda a lei. Por isso que ele se tornou o sacrifício perfeito. Ele foi coroado, né, com a sua obediência por essa questão dele não ter pecado, dele não ter infringido a lei. Por isso que ele se tornou o Cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito. Quinto, a estipulação do horário que devia ser feito o sacrifício. E os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. O novo dia judaico, gente, ele começa praticamente às 6 da tarde, quando começa a escurecer. O novo dia praticamente começa ali. E o cordeiro, ele tinha que ser imolado ou sacrificado antes desse horário, à tardezinha. Geralmente, que nem o historiador Flávio Josefo, ele fala que sempre era mais ou menos às 3 da tarde, a hora nona. Quem é que morreu na hora nona? Cristo Jesus. Olha o que diz Mateus 27, do verso 45 a 50. Desde a hora sexta, que hora sexta que hora que é? Meio-dia, né? Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido de vinagre, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Então Cristo, ele morre, ele dá o seu último brado, ele morre na hora nona, às 3 horas da tarde. E você vê que é a mesma coisa, a questão do sacrifício, a primeira Páscoa foi no crepúsculo da tarde, também na hora nona. Você vê que tudo que tem, a primeira Páscoa está apontando para quem? Para o sacrifício perfeito, para a Páscoa perfeita que seria feita em Jesus Cristo. É o que a gente comemora, né? Essa semana, na Semana Santa, né? A sexta-feira da Paixão, que foi ontem. Então, tudo tem apontado para o nosso Senhor. Você vê assim as especificações do Cordeiro, o horário do sacrifício, tudo vem e bate e aponta para o nosso Mestre, para o Cordeiro perfeito que foi imolado. Sexto, o sinal da expiação e da propiciação. Verso 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E o verso 13 diz a razão por que disso. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Fantástico, né? Depois que o cordeiro foi sacrificado, o sangue dele foi vertido numa bacia, e o israelita tinha que fazer o quê? Ele tinha que pegar um isopo, uma esponja, pegar ali o sangue e passar ali nos umbrais da porta. O que isso quer dizer? Quando o anjo do juízo passasse por ali, o que ele ia ver? Ele ia ver, ó, não preciso efetuar juízo nesta casa, porque alguém já morreu. Alguém já foi morto aqui, então não precisa ser aplicado juízo aqui. E por que quando ele vê isso? Porque a vida, como diz Levítico, está no sangue. Como diz aí Levítico 17:11. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Por que disso? Que nem como eu falei para vocês, o que Deus está fazendo aqui é livrando o povo de Israel do juízo que ele ia mandar sobre a terra do Egito. Eles não iam ficar de fora.
Então Deus ele deu esse meio pelo qual ele vai livrar o seu povo do juízo. Porque o seu povo também há pecado em seu povo. O seu povo também merece o castigo. Eles são filhos de Adão, como vocês têm estudado em Romanos. Então eles merecem também o juízo. Só que Deus ele dá esse meio pelo qual outra pessoa morre no lugar do israelita. E por isso que quando o anjo do juízo passa pela casa do israelita, ele vê o sangue, não é preciso mandar juízo nessa casa. Porque alguém já morreu, alguém já foi sacrificado, sangue foi vertido, sangue foi derramado. Então o juízo não será sobre esta casa. E ele passava por cima. Páscoa praticamente significa isso. Vem da palavra hebraica pechá, que quer dizer passagem, ou passar por cima. A gente vê ali, se não me engano, no verso 13. Isso significa Páscoa. Deus passa, né? E não efetua juízo sobre aquelas pessoas, sobre aquela família. Né? O sangue recolhido na bacia representava uma vida. Quando aquele sangue foi aspergido naquela porta, o anjo da morte, quando passasse ali, veria o sinal e não executaria juízo. Pois alguém já foi vertido. O sangue, como diz, sangue é vida. Alguém já pagou. Alguém já morreu aqui. Alguém já pagou pelo pecado desta família. Então é por isso que o anjo passaria, não efetuaria juízo por causa disso. Êxodo 12, do verso 22 e 23, diz assim, ó, tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor naquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Olha só. Então, aqueles que estão debaixo do sangue, que têm o sangue sobre si, o que aconteceu ali? O pecado foi expiado. O que é expiado? Pago, cancelado. É o que a gente tem aprendido em Romanos. Se vocês lembrarem, né, do estudo em Romanos, o pecado, um sacrifício foi feito e então o pecado foi expiado. Quando o israelita olhava para cima e via aquele sangue na verga da porta, ele falou assim, aconteceu uma expiação. E Deus, quando ele olhava para baixo e via aquele sangue, tinha o quê? Uma propiciação. Vocês lembram da propiciação? Que é um sacrifício feito para apaziguar alguém. Né? Vocês lembram disso? Então, com Deus... Por quê? Deus está irado, gente, por causa do pecado. O pecado precisa ser punido. E Deus, com a sua ira santa, demanda punir o transgressor. Então, o pecado tem que ser pago. Que nem eu sempre falo para vocês que o pecado não pode ser varrido para debaixo do tapete. Senão Deus se torna injusto. Então tem que ser feita uma propiciação, um apaziguamento. E esse sacrifício aplacou, apaziguou a Deus. Porque alguém sofreu, alguém foi punido. Então por isso que quando o israelita olha para cima, ele vê o sangue, expiação foi feita. Deus, quando ele olha para baixo, ele vê propiciação. A sua ira é aplacada porque alguém sofreu punição. Romanos 3, 23. O pecado acendeu a violenta ira de Deus. Para que ela seja desviada de nós, é necessário alguém morrer. Que nem Hebreus 9, 2 diz. O que diz lá? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele, Cristo, é a propiciação dos nossos pecados. Vocês lembram desse texto em Romanos? Lá em Romanos 3, 25? Deus ele propôs o quê? O sangue do seu filho, a propiciação, ou seja, o pagamento por nossos pecados. Por isso, diga, Samuel. Propiciação, que nem, vamos dizer que você está bravo comigo, eu vou te dar um chocolate aqui para você ficar de bem comigo. Então eu te acalmo. Né? Você está bravo, eu fiz alguma coisa errada, aí eu te dou algo e você... Ah, não, tá bom. Eu te desculpo. Praticamente é isso. Isso é aplacar. Isso é propiciar. E foi o que ocorreu conosco. Deus está virado. Uma propiciação deveria ser feita. Philip Graham Ryken diz assim, para sermos salvos da morte, precisamos do sangue de um substituto perfeito, que se interpõe entre o nosso pecado e a santidade de Deus. O sinal de que temos um substituto é o sangue de Cristo. Quando olhamos para a cruz, vemos que foi feito o pagamento pelo nosso pecado.
E o que Deus vê quando olha para a cruz? O que Deus vê quando olha para a cruz? Ele vê que ela está manchada com o sangue do seu próprio filho, seu filho primogênito. Deus não tem um substituto que possa oferecer no lugar de seu filho. Seu filho é o substituto. E quando Deus vê o sangue de seu filho, ele diz: isso me basta. Minha justiça foi satisfeita. O preço pelo pecado foi pago. A morte passará por você e você estará a salvo para sempre. Por isso que é importante você estar debaixo do sangue de Jesus. Eu lembro de sempre, eu já dei esse exemplo para vocês, né? Eu vou dar de novo, a gente sempre repete os exemplos, né? Imagina lá duas ovelhas que estão para dar à luz, né? E elas dão a luz ao mesmo tempo. Porém, todavia, entretanto, uma delas dá a luz a um filhotinho morto, né? A outra mãe, ela dá a luz a um filhotinho saudável, porém ela morre no processo do parto. E aquela ovelhinha vai ficar sem mãe, ela vai morrer, né? Porque ela não vai ser alimentada. O fazendeiro sabe o que ele faz. Ele escalpela aquela ovelhinha que morreu, né? Tira ali o couro e coloca sobre aquela ovelhinha que perdeu a mãe e dá ela para a mãe adotiva. Por ele ter o cheiro, por ter as marcas do filho dela, ela aceita. Coisa que ela não faria se ele viesse normal, com o seu próprio pelinho e tal. Ela sentiria, não parece com meu filho, não é meu, né? Não tem o cheiro dele, eu rejeito. Mas como ele está ali revestido pelo cheiro, né? Pela capa ali do filho dela, ela aceita. A mesma coisa nós. Se nós chegarmos diante de Deus do jeito que nós estamos, nós vamos ser punidos. Porque nós não temos justiça. Nós temos pecado. Mas, porém, se você chegar diante de Deus com o sangue de Jesus sobre você, o sangue que cobre a multidão dos seus pecados, a ira de Deus vai se aplacar. Como a gente tem falado na propiciação. O seu pecado é pago, expiado, cancelado. Não tem mais nada que você precisa fazer. É crer. Quando você crê, o sangue de Jesus cobre a multidão dos seus pecados, te lava, te renova, te dá nova vida. Né? Aplaca a ira de Deus. E Deus o recebe. Foi o que ocorreu aqui na primeira Páscoa. Um sacrifício foi feito, foi expiado pecados, foi propiciado a Deus. E Deus não executou o juízo que deveria ter executado, porque alguém já morreu. Por isso que, aí agora é a pergunta, você está debaixo do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo? Porque se você estiver fora dessa casa, que tem suas ombreiras e o batente da porta sem o sangue, há juízo para você. Pare e pense. Você precisa estar debaixo do sangue de Jesus, lavado e remido por Cristo. Sem isso, só há juízo para você. Eu sempre falo lá das benesses, né? Sem Cristo nós não temos as benesses que vêm do Calvário. Paz com Deus, reconciliação, justiça. Nós precisamos disso, gente. E a Páscoa nos aponta que nós precisamos de um Salvador. Como os nossos irmãos israelitas lá precisavam também. Precisavam de um cordeiro que não deixasse que o anjo da morte executasse juízo sobre a sua casa. Que o seu primogênito não seria morto. Né? Quando o primogênito olhava para aquele cordeiro, ele vai me substituir. Ele está me substituindo. Ele vai morrer no meu lugar. Por isso que nós precisamos de Cristo, o nosso Cordeiro Pascual. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Deus sempre providenciou um cordeiro. Isso é maravilhoso. No Éden, vocês lembram do Éden? Adão e Eva pecou. O que Deus fez? Não, essas folhinhas não vai te dar jeito não, Adão. Foi lá, ele sacrificou um cordeiro e fez roupas. Você viu o primeiro sacrifício do Éden. Diga, Samuel. É o quê? Benesses? Benefícios. É uma coisa boa que você recebe. Isso. Deus sempre providenciou o cordeiro, gente. No Éden, no Monte Moriá. O que Isaac falou? Pai, tá aqui o cutelo, tá aqui a lenha. E o cordeiro, né? E o sacrifício? O que Abraão falou? Deus vai providenciar, Deus proverá o cordeiro para si, meu filho. Deus fez a mesma coisa no Egito. Deus providenciou, porque o juízo haveria de vir.
e Deus providencia o cordeiro, o meio pelo qual vocês vão ser salvos. Interessante que falam que o Monte Moriá, onde Abraão ia sacrificar Isaac, 2000 anos depois praticamente, foi o lugar onde o nosso mestre, onde o Cordeiro de Deus foi providenciado por nós. O Monte Gólgota. Alguns teólogos falam que é o mesmo local. Então Deus sempre providenciou o Cordeiro. Quando fala lá em Romanos 3:25, Deus propôs no sangue de Jesus a propiciação para os seus pecados. É Deus quem traz o Cordeiro. É Deus que sempre traz o meio pelo qual nós somos salvos, gente. Por isso que a salvação pertence a Deus, não pertence a nós. E vocês têm visto no livro de Romanos, nós estudamos isso, que não há nada que nós possamos fazer para agradar a Deus, para se apaziguar com Deus. O único meio pelo qual nós podemos se reconciliar com Deus é mediante o seu Filho. É mediante o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que Cristo é importante. Por isso que essa semana nós comemoramos, né? Nós falamos da Sexta-feira da Paixão, da sua morte, da sua alta entrega. Porque ali naquele Calvário foi feita a maior obra para reconciliar o povo de Deus, para trazer os seus novamente para Deus. E nós falamos que quando a graça de Deus nos acomete, o que acontece? Nós somos reconciliados, nosso coração ganha vida. Nosso coração é redirecionado para Deus, para amar a Deus. De volta para o propósito pelo qual nós fomos feitos. Qual foi o propósito? Não é para Deus? Vivemos para Deus? Nós pertencemos a Ele. Por isso que é maravilhoso. A primeira Páscoa está apontando para o nosso Mestre. Está apontando para os feitos de Jesus. Sétimo, o fogo da ira sobre o sacrifício. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. E comerão, com ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido na água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixarei dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-los-ei. Não sei se você já viu aqui um cordeiro quando ele é feito, né? Até peguei uma foto, se estiver com fome. Churrasquinho, né? Faz tempo que não como uma carne boa. O cordeiro foi assado no fogo. Por isso que ele fala, você não é para você assar ele na água ou outra coisa, tem que ser no fogo, né? O cordeiro foi assado no fogo, o que sobrasse deveria ser todo queimado, né? Incinerado ali. Deus fala, esse aqui é o sacrifício perfeito, é ele todo, eu desejo ele todo. Se vocês não comerem, pega tudo para mim, vamos dizer assim, né? E Cristo Cristo, nosso sacrifício, recebeu a violenta ira de Deus na cruz. Vocês leram comigo Isaías 53. Isaías 53, 10, o que diz lá? Que Deus agradou o quê? Moer Jesus até fazê-lo enfermar. Porque ele estava levando sobre ele os nossos pecados. E o pecado precisava ser punido. Então, Jesus, como diz, gostei muito do Paulo Júnior, ouvi uma pregação dele, ele falou, Jesus foi praticamente o para-raio. Vocês já viram um para-raio? Né? Quando tá no Brasil, é que aqui quase não tem, né? Vê quando fecha o tempo assim, aqueles raios, tal. Só vê assim pegando em cima dos prédios aqueles para-raios. Aqui quase a gente não vê, né? Cristo foi o para-raio praticamente, que suportou a ira de Deus por nós. E, querendo ou não, ele suportou a violenta ira de Deus. Né? Não vou ler aqui o texto aqui, porque é bem grande. Oitavo ponto, purificação. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo. Com o quê? Com pães asmos. Você sabe o que é pão asmo? Não. Isso, pão sem fermento. Né? Pão sem fermento. Pão asmo quer dizer sem fermento, ou pão não levedado. Por que Deus deu essa instrução? Quem sabe? Porque o fermento representa o nosso pecado. Isso, fala, Davizinho, fala, Davizinho. Davizinho só levanta a mão, aí alguém fala primeiro, né, Davizinho? Isso, representa a contaminação, né?
Alguns intérpretes falam assim, isso aqui foi por causa da pressa, porque eles vão comer com pressa, não dá para você colocar fermento que leva tempo até levedar toda a massa e tal. Querendo ou não, tem alguma coisa a ver. Só que essa questão da contaminação, essa é essa questão. Deus, ele não só liberta, gente. Deus, ele também purifica, santifica. Diga, Samuel. Fermento é aquilo que sua mãe coloca no bolo quando ela faz para o bolo crescer. Ela não... Deixa isso para depois. Não expõe sua mãe assim. Mas assim, o fermento é aquilo que de fato contamina, né? Espalha por toda a massa. Esse é o fermento. Então Deus falou que os pães deveriam ser pão asmo, né? Pão sem fermento. E é o que a gente disse, Deus, ele não só liberta, Deus, ele também purifica, santifica. Vocês são separados, vocês não são mais como os outros. Você foi separado. Era, portanto, um sinal para que os hebreus não se contaminassem. Deus estava os separando, os tornando puro. A Páscoa não é só libertação, mas também purificação. Os hebreus deveriam participar, tomar parte daquele sacrifício santo a Deus. Quando a gente crê, o que acontece com a gente? Vocês lembram de Romanos 6? O que acontece quando você crê? Você é unido com quem? Jesus? Você é unido com Jesus. Por isso que se torna santo. E é uma coisa também que a gente faz todo mês. Hoje poderia ser ceia, né? A gente sempre toma parte do pão e do vinho, né? O que simbolizam? O que eles significam? O sangue e o corpo de Jesus, o sangue e a carne de Deus. Isso, o sangue e a carne de Jesus. Todo mês você toma parte naquilo que é de todos, né? É o próprio Cristo. Por isso que quando você crê, você se une a Ele, você é purificado, você é santo. Como os israelitas aqui, vocês tomam parte nesse sacrifício. Vocês comem pão sem fermento, sem ser levedado, mostrando que Deus, ele não só liberta, mas ele também purifica, santifica. Por isso que é maravilhoso, gente. Quando nós se achegamos a Cristo, nós somos santificados. O que Pedro diz? Vocês se tornam coparticipantes da natureza divina. Meu Deus, coparticipante da natureza divina, como isso é possível? Isso foi possível porque nós se unimos ao nosso Senhor. Então você tem visto aqui que a Páscoa, querendo ou não, em vários pontos ela aponta para o nosso Salvador. Né? Escutem novamente lá os devocionais que eu mandei um monte de coisa da Páscoa hoje, queria até fazer mais, mas falei, não, já deu, né? Mandei uns 3, 4 vídeos. Mas ouça tantas coisas, tantas conexões falando da Páscoa, apontando para o nosso Mestre. É maravilhoso. Quando cremos, nós não fomos só libertos, mas purificados por meio de Cristo. Nós se unimos a Ele. 1 Coríntios 5, do verso 7 a 8, diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. 9. A amarga lembrança da servidão. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas comerão. O que significa as ervas amargas? Vocês lembram? Isso. Tinha uma erva lá que quando você comia, né, o amargor durava dias ali, né? Não sei se vocês já tomaram, quando você vai no médico, está doente e tal, o médico dá aquele remedinho em pó. Uma coisa horrível. Minha esposa, ela é especialista em tomar essas coisas. E tantas vezes que ela tomou, né? Eu até falo assim, bem, por favor, compre aquelas cápsulas, coloca dentro da cápsula e toma, né? Ela vai lá e água, aquele amargor, né? A mesma coisa, Deus mandou ele comer com ervas amargas para eles lembrarem da servidão, do amargor que era a servidão do Egito, e para não querer voltar para lá mais, não permanecer lá mais.
Por isso que Deus fala, comam com ervas amargas, para vocês lembrarem. Quando vocês lembrarem daquele gosto na boca, vocês lembrarem daquela vida amarga que era debaixo do faraó. Vocês estão sendo libertos agora. Se vocês quiserem lembrar, lembra quando vocês tiver aquele gosto na boca. E a Páscoa era uma coisa que era para ser feita todo ano. Então, todo ano eles estariam ali relembrando daquela época passada. Até coloquei umas folhas de boldo. Não sei se vocês comem de boldo. Folha de boldo. Eu tomei muito boldo. Tem boldo em casa, se vocês quiserem. Tem lá. Porque quando eres escravos do pecado, estavam isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte, Paulo diz. Quando a gente olha para aquela vida de servidão que nós tínhamos também, é uma vida só que... é uma vida de amargura. E a gente lê em Ezequiel 36, né, quando Deus diz que vai tirar o coração de pedra, dar um coração de carne, vai nos dar o seu espírito, vai imprimir as leis dele no nosso coração, e a gente vai lembrar dos nossos maus caminhos, e a gente vai ter o quê? Nojo. Nojo dos nossos pecados, nojo daquela velha vida. Né? Porque, como Paulo diz aqui, somente as coisas de que agora vocês se envergonham. Por quê? Porque eram caminhos de morte. Porque o fim delas é morte. Então nós temos que abandonar. Né? Eu acho muito estranho quando alguém conta testemunho e parece se vangloriando naquela época. Meu Deus, chuta isso fora, isso não presta. Aquela vida passou, aquele velho homem foi crucificado. E Paulo fala, nem nomeeis no vosso meio, porque são coisas que só trazem vergonha. E Deus falou, tomem, comam um sacrifício com ervas amargas. E todo ano isso ia ser feito. E eles iam lembrar que aquela vida era uma vida amargosa, uma vida terrível, que eles não desejariam voltar para lá mais. Né? E todos nós, de fato, não desejamos. Quem de nós deseja voltar para o mundo? Quem de nós? Ninguém de nós deseja. Porque o nosso coração foi transformado, o Espírito Santo habita em nós hoje. Nós queremos refletir a glória de Deus, a santidade de Deus. Né? Por mais que a nossa carne se incline ainda ao mal, nós não podemos dar vazão a ela, porque nós sabemos que aquele caminho não são caminhos que agradam a Deus. Ou seja, o pecado, como a gente fala, ofende a glória de Deus. Por isso que a gente não quer voltar para aquela vida. Né? Aquela vida amargosa debaixo do jugo do pecado. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-los-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Então o sacrifício era para ser feito, né? Todo aquele ritual ali, passando sangue e tal, comendo, assando o cordeiro, comendo o pão sem fermento, com aquelas ervas amargas. E como é que eles deviam estar? Pronto para a viagem. Porque depois que tudo aquilo foi efetuado, o anjo passar, né, infligir o juízo ali sobre a terra do Egito, eles sairiam libertos daquele local. E tinha que ser depressa. Por isso que come já vestido, com um cajado na mão, sandália nos pés, lombos cingidos, para vocês estarem prontos para sair. Sair desse reino de escravidão. Sair desse local, sair do Egito. E é o que Deus conclama a nós fazermos, todos nós. Saiam depressa do Egito, da vida de servidão. Por quê? Porque o meu juízo, se vocês permanecerem aqui, o meu juízo vai vir sobre vocês. Esse é o ponto. E a mesma coisa, quando a gente fala, se agarre em Cristo. Abrace Cristo. Porque o juízo de Deus paira sobre todos. E só aqueles que se refugiam nessa casa que tem o sangue, na igreja, debaixo dos átrios do Senhor, debaixo da justiça de Cristo, são os únicos que passarão pelo juízo de Deus. Se aproprie do sacrifício e saia o quanto antes do Egito. Deus virá com seu juízo e aqueles que não tiverem se apropriado do cordeiro, aqueles que não tiverem o sangue do cordeiro sobre si, receberá juízo da parte do Senhor. Ele não poupará ninguém.
como ele não poupou ninguém no Egito. Toda casa que não tinha o sangue nos umbrais da porta, ele entrou. E ele não estava querendo saber se você era uma pessoa importante ou não, tinha dinheiro ou não, não importa. Deus trará o seu juízo. E ele não poupará ninguém. Ele não poupará ninguém, somente aqueles que estiverem abrigados debaixo do meio que ele determinou que sejam poupados, ou seja, debaixo do sangue do Cordeiro. Então, coloque isso na sua mente. As pessoas que vocês conhecem, seus parentes, seus amigos, que não têm o sangue de Jesus sobre a cabeça deles, e paira sobre eles o juízo de Deus. Por isso, vá o quanto antes. Anuncie isso. Deus exige obediência, gente, nessa questão. Deus ele providenciou o cordeiro, mas você tem que ir lá fazer o sacrifício, pegar o sangue e passar nos umbrais da porta. Até agora, israelitas, vocês assistiram de camarote da terra de Gozém e eu afligi a terra do Egito. Só que a última praga não. A última praga vai ser para todos. E aqueles que não me obedecerem, não fizerem como eu descrevi, como eu falei para Moisés, o meu juízo vai vir sobre vocês e os destruirá. Mesma coisa, Deus conclama-nos hoje, se agarrem no meu filho, tomem o sangue do meu filho, né? Estejam debaixo da justiça do meu filho. E só assim vocês estão livres do meu justo juízo. Porque todos nós precisamos de um Salvador, gente. Todos nós precisamos de um Salvador que nos lave dos nossos pecados. Porque aos olhos de Deus, aos olhos do mundo a gente parece bem, somos boas pessoas, legais, tal, maravilhoso, né, Du? Du maravilhoso ali, ó, bonitão. Tem que deixar a barba crescer um pouco mais. Só que aos olhos de Deus, Deus ele vê todo o nosso ser, todos os nossos pensamentos, o nosso coração, as nossas intenções. Por isso que Davi ele falou assim, Senhor, não me julgue, porque ninguém é justo diante de ti. Porque se o Senhor vir com o seu juízo, ninguém vai sobrar. Por isso que ele fala, bem-aventurado aqueles que Deus não imputa pecado. Ou seja, bem-aventurado aqueles que Deus, ele espia os pecados, Davi fala. Isso só ocorre se você se apropriar do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista. Então corra, em tempo oportuno, entre nessa casa, onde o sangue está nos umbrais da porta, onde o juízo não te afligirá, e faça isso em tempo oportuno. Não só para vocês, mas para aqueles que vocês conhecem, para que eles também sejam salvos do juízo de Deus. Essa é a Páscoa. Essa foi a primeira Páscoa que aponta para o nosso Salvador. O nosso Salvador sofreu na cruz para nos livrar dos nossos pecados. Ele é o Cordeiro Imaculado. Ele morreu naquela cruz, ele te substituiu naquela cruz. Para o juízo não cair sobre você, caiu sobre o Cordeiro de Deus. E maravilhoso, como diz foi o Felipe que falou, que a Páscoa é o que? A ressurreição, não é? O terceiro dia. O que mostra que Deus recebeu aquele sacrifício do seu filho? Que ele ressuscitou. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Deus aceitou aquele sacrifício. Por isso que a gente fala que o sacrifício de Cristo é suficiente. Não precisa colocar mais nada. Creia. Creia naquilo que Cristo fez por você. Creia que Ele substituiu você. E a semelhança dele, você há de ressuscitar. Os braços da morte. Você não vai ficar nos braços da morte. Não vai. A morte não tem poder nenhum para aqueles que estão unidos a Cristo. Amém, igreja? Vamos orar? Hiro.